Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre carga instalada. Para começar, como que a gente vai definir a carga? A carga instalada é o levantamento das potências que é feito mediante uma previsão das potências mínimas de iluminação e tomadas a serem instaladas, possibilitando assim determinar a potência total prevista para a instalação elétrica residencial. Bom, basicamente, a gente usa como definição de carga instalada, são todas as tomadas, os equipamentos que serão instalados na sua casa, só que eles são somados diretamente, sem considerar o uso diário. Então vocês podem ver que na casa de vocês muitas tomadas ficam sem ter utilização. Então existe a tomada, mas nem sempre a tomada ela está efetivamente sendo utilizada. No estudo de carga instalada, nós consideramos como se todas as tomadas estivessem sendo utilizadas, ok? Então, é o consumo máximo que a sua casa pode ter, tá? Esse estudo ele é muito importante porque, primeiramente, o que a gente vai verificar nas próximas aulas, é que como determinar o padrão de entrada, que é o primeiro elemento de dimensionamento que faremos, ok? Então, primeira coisa, como que a gente determina as potências de ponto de iluminação, que é o nosso primeiro tópico. A norma diz, para a quantidade mínima, pessoal, então isso daqui é a mínima, você pode colocar mais, Então a gente tem que prever pelo menos um ponto de luz no teto comandado por um interruptor de parede. Arandelas, que são aquelas luminárias de parede, no banheiro devem estar distantes no mínimo 60 centímetros do limite do box. Tá? Então, o que nós podemos verificar nesse primeiro momento? Que todo cômodo tem que ter obrigatoriamente um ponto de iluminação, ok? Então, todo ponto, ele vai iluminar um cômodo da nossa residência, ok? Segunda condição, condições para se estabelecer a potência mínima de iluminação. Então, como que a gente determina essa carga? Áreas menores ou iguais a 6 metros quadrados, a gente atribui 100 VA. Então, são essas áreas, normalmente banheiro, que são cômodos menores, alguma circulação, Áreas maiores, nós vamos atribuir no mínimo 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 60 VA para cada aumento de 4 metros inteiros. Foi destacado inteiro porque se tiver, por exemplo, 4,01, pela norma a gente não pode acrescentar mais 60 VA, ok? Bom, a respeito da área externa, a NBR 5410 não estabelece critérios para iluminação da área externa, ficando a decisão por conta do projetista e do cliente. Mas é claro que nos projetos nós calculamos, nós colocamos os pontos de iluminação nos beirais, Então, normalmente a gente faz, ok? Aqui o intuito é só ensinar. Bom, tomada de uso geral, tomadas que são utilizadas para qualquer tipo de equipamento, Então são pontos destinados à ligação de aparelhos móveis ou portáteis. Como que a gente determina a quantidade mínima? Cômodos com área menor ou igual a 6 metros quadrados, estabelecemos no mínimo um ponto de tomada. Salas, dormitórios e cômodos com área maior do que 6 metros quadrados, nós vamos adotar um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível. Tá? Então nós temos que colocar uma tomada a cada 5 metros. É claro que temos que já pensar que nós não podemos colocar tomada atrás da porta, Então tem que ficar bem dividido, Cozinhas, áreas de serviço e lavanderias
é um ponto de tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro, independente da área. Acima da bancada da pia devem ser previstas, no mínimo, 2 tomadas no mesmo ponto ou em pontos separados. Qual é a observação que nós temos que nos preocupar aqui? Aqui é fração de perímetro, né? Então, como está falando fração de perímetro, no caso, o primeiro item, né, esse daqui, né, que é de 5 em 5 metros, que é acima de 6 metros quadrados, né? Por exemplo, se for dimensionar uma sala e, por exemplo, der 5,01, eu tenho que considerar o quê? Se deu 5,01, então cabem 2 tomadas, ok? O segundo ponto que nós vamos determinar é a respeito da potência de tomadas de uso geral, né? Então, no primeiro item, determinamos a quantidade. Agora, vamos determinar a potência desses pontos. Então, banheiros, cozinhas, áreas de serviços e lavanderia, nós vamos atribuir 600 VA por ponto até 3 tomadas, ou seja, se encontrarmos 5 tomadas, 3 das 5 tomadas tem que ser de 600 VA, tá? Então, a gente fala as 3 primeiras tomadas a gente adota 600 VA. E as demais, as 2 que sobraram, atribuímos 100 VA. Os demais cômodos, né, sala, quarto, né, circulação, nós atribuímos para cada tomada 100 VA. As tomadas de uso específico são tomadas destinadas a equipamentos fixos estacionários no ambiente. A quantidade é em função da quantidade de equipamentos que são instalados no local, e a potência é declarado pelo fabricante através de manuais e placas de dados. Os equipamentos de uso específico são tomadas destinadas a chuveiro, máquinas de lavar roupa, secadora de roupa, ar-condicionado, forno elétrico, forno micro-ondas, entre outros. Para fazer a especificação do ponto, né, temos que saber quais são esses equipamentos. E para selecionar esses equipamentos, utilizamos 2 critérios. Como o equipamento tem que ser estacionário, isso significa que normalmente os equipamentos estacionários eles possuem um tamanho elevado. E o segundo critério é em função da corrente, que é em torno de 10 amperes. A partir do momento que conhecemos todos os critérios de dimensionamento e cálculos para estabelecer a carga instalada, vamos aplicar essa planta. Nessa tabela, nós vamos determinar a potência de iluminação. Primeiramente, determinamos a área e, posteriormente, o perímetro para ser utilizado nas tomadas de uso geral. A área nós utilizaremos nesse primeiro exemplo, que será o quarto 1. Então, o dimensionamento do quarto 1, nós pegaremos a área de 14,6, tiramos 6 metros e com isso obtemos 100 VA. Os 8,6 metros quadrados nós vamos dividir por 4, porque precisa de 4 metros inteiros, e a resposta vai ser 2,15. 2,15, a fração, né, o 0,15 nós vamos tirar, nós não utilizaremos o 0,15 e só utilizaremos o 2. Então, ficaria 2 vezes 60. Então, para cada sobra de 4 metros inteiros, nós acrescentamos 60 VA. Ficando assim 120 VA. Então, somamos 100 VA com 120 VA, vai dar 220 VA. Uma vez determinadas as potências de ponto de iluminação, colocamos em cada ambiente, em cada cômodo, o seu respectivo ponto com a sua potência. É importante destacar que
que devemos seguir a simbologia e fazer a sua descrição de forma correta. Então, o 1 significa que é circuito 1, 100 VA a potência, e o A é o acionamento. Os quartos, banheiro, circulação e área de serviço eu coloquei interruptor simples. E cada interruptor tem o nome do seu respectivo ponto de iluminação, ou seja, o acionamento é o A e o ponto de iluminação também é A. No quarto 2, C e C. No quarto 1, G. No banheiro, E. Na circulação, D. Na cozinha, eu coloquei 2 interruptores paralelos, que são 2 acionamentos, acionando uma única lâmpada, um único ponto de iluminação. E na sala são 3 pontos de acionamento, acionando um ponto de iluminação. No caso, são 2 interruptores paralelos e um intermediário. Agora vamos determinar a quantidade de tomadas e suas respectivas potências. O quarto, a sala, o corredor. Para determinar a quantidade de tomadas, nós iremos dividir por 5. Então, pegamos o perímetro e dividimos por 5. Já a cozinha e a área de serviço dividiremos por 3,5. O exemplo, então, o quarto 1, o perímetro é 15,3, dividido por 5 vai dar 3,06. Aproximamos para 4. 4 vezes 100 vai dar 400 VA. O próximo exemplo é a cozinha. A cozinha possui 13,8 metros. Pegamos 13,8 e dividimos por 3,5. É o mesmo caso da área de serviço. O resultado é 3,94. Aproximamos para 4 também. A observação agora é que 3 tomadas serão de 600 VA e uma tomada de 100 VA, conforme vimos nos slides anteriores. Então, soma-se 1.800 VA com 100 VA, deu 1.900 VA. Então, completamos a tabela, colocamos a quantidade e a potência de cada cômodo. Como que determinamos as potências de tomada de específico? Primeiramente, nós colocamos na tabela equipamento por equipamento, chuveiro, micro-ondas e o forno elétrico, que são os equipamentos que estaremos utilizando como equipamento de uso específico. E depois colocamos as potências. O chuveiro 7.600, micro-ondas 1.000 e o forno elétrico de 1.050. Bom, para finalizar, para encontrar a carga instalada total, nós não podemos somar todas as potências. Por quê? A potência de tomada de uso geral e de iluminação, elas estão em VA. Então, nós temos que converter VA para watts. Para isso, nós temos que saber o fator de potência dessa classe de equipamentos. Então, a potência de iluminação nós vamos multiplicar por 1, que vai dar o mesmo valor. Já a potência de tomada de uso geral, quando é residências pequenas, quando são edificações pequenas, podemos aproximar para 0,8. Então, multiplicaremos 5.700 por 0,8, que deu 4.560 watts. As tomadas de uso específico não precisam de serem multiplicadas, porque elas já estão em watts. O total deu 15.330 watts. Então, o cálculo da carga instalada, ele termina por aqui. Porém, existe uma segunda opção, caso você queira fazer o cálculo de uma forma mais rápida. A norma da CPFL, GED 13, que o GED significa Gerenciamento Eletrônico de Documentos,
número 13, pertencente à CPFL, que é a nossa concessionária local, né? Ela estipula um outro critério, né? Bom, começaremos então com a área. Nós temos a área de 78,54 metros quadrados. Olhando aqui na tabela, ela está entre 70 e 90 metros quadrados. O total de potência para tomada de uso geral é 2.600. Anotaremos o valor e, em seguida, determinaremos a potência de pontos de iluminação. Então, qual que é a potência de iluminação? A potência de iluminação é dada em função da quantidade de cômodos. No nosso caso, nós temos 7 cômodos. Então, nós multiplicaremos 7 por 100, que vai dar 700. Somamos 2.600 por 700, vai dar 3.300. Já para encontrar a potência das tomadas de uso específico é igual ao método anterior. A gente simplesmente soma todos os valores de tomada específico. O resultado deu 12.950. Então são dois métodos diferentes. É claro que o primeiro tem mais precisão. O segundo é quando você precisa de fazer algo rápido, você precisa de repente de definir o padrão de entrada rapidamente aí da sua instalação, né? E aí você utiliza esse segundo método. Então, por hoje é só, pessoal. Vamos ficar por aqui. Um grande abraço para todos. Até a próxima aula. Na sequência, pessoal, fazemos em relação à potência de tomadas de uso específico.